lugar, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, através do convite do Euripides. É a primeira vez que eu venho na casa. Eu fui criada aqui no Resort, agora não moro mais aqui. E via já esse centro, muitos anos que ele existe aqui, né? Você está retomando os trabalhos, né? Até me contou um pouco da história, muito bonito. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Que esse momento de hoje não seja uma palestra, que seja uma conversa, que vocês possam trazer as experiências de vocês, que eu possa trazer a minha, para a gente conseguir evoluir junto. E também pedir a espiritualidade maior neste momento, que possa guiar essa nossa conversa, né, para que todos os ensinamentos que nós precisamos neste momento possam chegar a cada um de nós, assim como os tratamentos que nós vamos buscar nessa casa. Assim seja. Então vamos lá, a gente fala muito dos sonhos, né? Os sonhos no sentido próprio da consequência do desdobramento. Quando a gente dorme, a gente sonha. Por mais que muitos de nós acreditem que a gente não sonha todo dia, que a gente não se lembra muitas vezes, mas a gente sonha. E esse fenômeno, né, que é um fenômeno cultural, um fenômeno científico, um fenômeno espiritual, são tantas variáveis, né, dentro desse fenômeno, ele vem sendo discutido há muitos anos, né? Agora, talvez, no espiritismo muito mais recente, falado muito mais recente, porque existem poucas literaturas para a gente estudar a fim sobre os sonhos, mas esse é um tema assim, muitíssimo antigo. Eu sou psicóloga também, e eu sou uma psicóloga de uma vertente muito científica. E para mim o espiritismo, enquanto modelo dessa relação que eu tenho, né, com esse transcendente, me sustenta no sentido de que o espiritismo o tempo todo ele está dizendo para a gente que a nossa fé tem que ser raciocinada, né? Que a gente não pode ter uma fé cega. E aí, nesse sentido, o espiritismo considera, então, as variáveis científicas sobre os sonhos. Vocês vão ver, na medida que a gente for conduzindo essa conversa aqui, que muitas coisas, né, que estão nos livros dos espíritos, conduzindo esse diálogo sobre os sonhos, já estava sendo estudado na psicologia lá atrás. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse assunto é muito delicado, porque, inclusive, o nosso aparato intelectual e físico, a nossa matéria, ela ainda não tem condições de entender a plenitude dos sonhos, todas as funções, exatamente como funciona. A gente não tem condições ainda disso. Pense que, como a gente acredita, né, no plano espiritual, existem espíritos tão mais evoluídos, ou quanto nós, ou até um pouco menos, do ponto de vista intelectual, moral, e aí nos falta muita bagagem ainda para a gente poder desvendar todas as variáveis dos sonhos. Então vocês vão perceber que vai ficando algumas lacunas, e eu não tenho medo de às vezes, fazer mais perguntas do que trazer resposta, porque o psicólogo gosta disso. Então, para a gente ficar mais à vontade, às vezes, para não ter todas as respostas hoje, certo? Bom, quando a gente vê aí, né, na imprensa, na TV, a área da ciência que mais estudou os sonhos, eu estou falando da ciência para entrar no espiritismo, de novo, reitero, porque o espiritismo, ele é um tripé, né? O que é o espiritismo? Filosofia, religião e ciência. Então, o espiritismo só aceita aquilo que é raciocinado, aquilo que a nossa capacidade de pensar pode produzir esse efeito moral, né? A partir da fé, por exemplo. Então, vamos lá. Falei que a psicologia estuda isso há muitos anos. Vocês já devem ter ouvido falar, lido, muitas produções sobre o Freud. Talvez é um dos autores da psicologia mais conhecidos. Então, lá atrás, há muitos anos atrás, o Freud já estava falando que os nossos sonhos são representações mentais do nosso inconsciente. O que ele está dizendo para nós? Que existe uma parte do nosso funcionamento que é consciente, como por exemplo, eu estou levando a mão agora nesse iPad, isso é consciente. Eu estou aqui consciente da ação que eu quero fazer, eu tenho a intenção de fazer. E existe uma dimensão inconsciente, né?
que eu não consigo acessar de maneira racional. E aí o Freud chama isso de inconsciente. E aí ele fala que essa dimensão psicológica nossa do inconsciente, vou até dar um exemplo aqui divertido para a gente ficar num diálogo mais livre aqui. Tem uma coisa que acontece muito para a gente entender sobre o inconsciente, é o seguinte: às vezes a gente vai dizer alguma coisa para uma pessoa, a gente quer falar uma coisa socialmente aceitável, mas escapa a outra. Sabe, às vezes você troca o nome da pessoa, você não trocou porque você esqueceu, você trocou porque tem um funcionamento seu inconsciente associando aquela pessoa que você está em diálogo com algo de uma outra pessoa. Ou quando você vai falar, você vai fazer, por exemplo, às vezes você quer fazer um elogio, mas a crítica sai espontaneamente. E a gente fica tentando remendar, isso é o inconsciente. Então ele já está falando há muito tempo desse inconsciente, a ciência já considera isso. Então o que ele vai falar dos sonhos? Os sonhos são manifestações do inconsciente. E o inconsciente para ele é importante porque é através dele que a gente lida com as coisas que são mais difíceis na vida. Os traumas, tudo aquilo que às vezes nos traumatizou, nos gerou aversão, raiva, sentimentos muito intensos, a gente joga lá no inconsciente. Porque imagina você, se tudo que a gente viveu de difícil na vida, se a gente precisasse ter consciência o tempo todo, isso não seria adaptativo. A gente ficaria em estado de estresse o tempo todo. É por isso que uma das estratégias psicológicas, quando a gente vive trauma, quem já viveu trauma sabe disso, é jogar debaixo do tapete. E aí isso vai escapando de outras formas e a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas é só para a gente entender que o inconsciente é um lugar das, o Freud chama de energia, das energias mais difíceis, das energias reprimidas. Beleza. Tem essa teoria, que eu falei aqui rapidinho no minuto. Tem uma outra teoria também muito importante sobre os sonhos, que ajuda muito a apoiar o espiritismo na sua explicativa sobre os sonhos, que é a psicologia cognitiva, que inclusive é o modelo que eu utilizo hoje para trabalhar. A psicologia cognitiva ela fala que os sonhos nos ajudam a filtrar as coisas que são mais importantes. Quer ver? Hoje a gente está aqui conversando sobre a temática dos sonhos. Talvez no nosso momento de desdobramento, muitos de nós vai sonhar conversando sobre esse tema com alguém, ou sonhar sonhando, Ou seja, vai estar em desdobramento como se estivesse sonhando. Eu estou sonhando. E esse elemento do sonho tem a ver com isso aqui que a gente estava conversando mais cedo. Então, o que a psicologia cognitiva vai falar? Que a gente filtra as nossas memórias. Por exemplo, eu estou aqui olhando para o Eurípides, ele está com um sapato vermelho. Essa informação, que eu tenho consciência dela agora que eu estou olhando para ela não é muito relevante para mim agora. Essa memória que eu tenho do sapato vermelho, ela vai sumir daqui a pouco. Eu não preciso dela, eu preciso da qual que é a memória que é importante para mim? Desse diálogo que nós estamos aqui fazendo juntos. São as informações desse diálogo que vai ser importante para a minha memória. Então, a gente vai higienizar a memória, a gente vai selecionar as memórias mais significativas, produtivas, evolutivas, necessárias, e as outras memórias a gente vai limpando o HD, igual a gente faz no computador. E aí, então serve para higienizar e serve para fixar a memória. Por exemplo, quem aqui estudou ou ainda estuda, sabe que quando você passa um tempo estudando muito um determinado conteúdo, chega à noite você sonha com aquilo lá. Você sonha fazendo exercício, você sonha lendo um livro. Nossa, é uma coisa que não sai da gente. Por quê? Fazendo prova, Por quê? Porque a gente está fixando a memória. A gente precisa, o nosso processamento mental precisa fixar a memória. Senão as nossas memórias vão embora. Então a gente tem essa teoria que também apoia o espiritismo e na medida que a gente for conversando, vocês vão entender o que apoia. E aí, tem uma coisa que é básica para a gente considerar aqui, todo mundo já sabe disso, que o nosso espírito, ele tem um desprendimento da matéria, Quando a gente sonha, quando a gente dorme e a gente libera, a gente começa a ficar entorpecido, nosso corpo ele é entorpecido à noite, E aí a gente faz o processo de desdobramento, o nosso espírito, ele sai desse corpo
né? Então, aí eu queria falar um pouco disso, porque essa é a premissa inicial para a gente começar a entender o sono. Então, a primeira pergunta, e é para vocês mesmo, para a gente poder melhorar essa conversa, a primeira pergunta é: como que esse espírito sai desse corpo? Esse espírito, ele sai, desgruda do corpo, o corpo fica lá sozinho, ou tem alguma outra coisa que faz com que esse corpo fique conectado com esse espírito? O cordão. Isso, o cordão de prata, né? Exatamente. Uma pessoa está afiada, hein, amigos? Tá bom, Vocês estão de tá parabéns, bom. estou gostando de ver. E responderam também. Porque é um conhecimento um pouco mais avançado, né? No espiritismo, é uma coisa muito banal. Então, vamos lá. Então, vamos pensar dessa forma, que esse espírito, ele fica vinculado à nossa cabeça, nessa altura da cabeça, como se fosse um cordão mesmo. Então, a gente sai desse corpo e a gente vai para vários lugares, enquanto a gente está em desdobramento. Lugares mais distantes, menos distantes, mais difíceis, menos difíceis. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas o que eu queria começar a falar agora é que, da mesma forma que o nosso corpo físico ele tem camadas, o nosso espírito também tem camadas. Essa dimensão extrasensória do nosso corpo. Extrasensória porque está fora dessa matéria sensorial. É constituída de uma matéria menos densa. Então vamos lá, esse corpo nosso aqui ele tem camadas, não tem? Vocês estão vendo a pele é uma camada desse corpo. Se a gente olhar um pouco mais embaixo, a gente vai ver músculo, a gente vai ver um tecido gorduroso. Se a gente olhar mais embaixo, a gente vai ver nervos, não é? Se a gente olhar mais embaixo, a gente vai ver ossos. Então, o nosso corpo, ele é constituído por camadas, né? O nosso espírito também tem camadas. E aí, o duplo etérico é exatamente a camada que desdobra. Então, a gente tem várias camadas nesse corpo extrasensorial, né? Vamos pensar assim, nessa dimensão não terrena do nosso corpo, que tem a ver com a nossa essência. Então, esse duplo etérico é que vai desdobrar. E ele vai ficar vinculado, né, ao nosso corpo através desse cordão de prata. Tranquilo? Até aqui, tranquilo de entender, né? Beleza. Então, a gente sai. Aí, a pergunta é o seguinte, assim, e aí, esse espírito, ele não descansa, ou ele descansa, tem um momento para esse espírito descansar? Como é que funciona isso, gente? Quem vai responder é vocês. Ele não precisa descansar, não. Ele não precisa descansar, exatamente. Então, o nosso corpo, por ser constituído de uma matéria pesada, densa, ainda muito, muito imperfeita, né, ele precisa de descanso. O que acontece com o nosso corpo quando a gente dorme? Os batimentos cardíacos desaceleram. Tudo que eu vou falar agora é uma estratégia nossa, evolutiva, do ponto de vista mesmo da nossa espécie humana, evolutiva, e também do ponto de vista espiritual, porque senão a gente não vai alcançar o desdobramento. Olha o que acontece com o nosso corpo. O nosso corpo diminui os batimentos cardíacos. Diminui, porque a gente está desacelerando, né, as nossas atividades diárias. A nossa musculatura solta, relaxa. Por isso que eu estou falando, o momento do sono é o momento do nosso corpo ficar entorpecido. A nossa musculatura relaxa, o pensamento começa a desacelerar até a gente pegar no sono, certo? Então, com esse entorpecimento, esse nosso espírito ele consegue sair fora, né? Vamos pensar esse corpo aqui como uma carapaça. Uma carapaça é como se fosse uma carcaça mesmo. O nosso corpo é uma carcaça, uma carapaça para sobreviver aqui na Terra. Né? Todos vocês já estão tranquilos para a gente falar de vidas em outros planetas, né? A gente pode falar disso aqui tranquilamente. Então, esse corpo nosso, essa matéria, ela foi criada para adaptar a esse ambiente. Se a gente estivesse em um outro ambiente, em um outro planeta, em uma outra dimensão, em um outro universo, a gente teria outro corpo, certo? Então, a nossa vida original, a nossa vida, vamos dizer assim, essencial, o lugar de onde a gente de fato é o plano espiritual. E esses planetas onde a gente encarna são momentos necessários para a
solução. Então, beleza. Aí o corpo descansa, vocês falaram para mim que o corpo descansa, o espírito não precisa de descansar, que ele é outra matéria. E aí, gente, o que a gente faz quando a gente desdobra? Esse espírito, o que ele fica fazendo por aí? Ou ele vai estudar, ou ele vai trabalhar. Ele vai estudar, trabalhar, o que mais? Passear, o que mais? Ver as pessoas adquiridas que estão lá, se tiver oportunidade, né? O nascimento vai encontrar. Ver os nossos entes queridos, que é uma oportunidade ímpar, né? Para a gente reencontrar as pessoas que a gente tanto ama. Como é que é essa hora de eu voltar para trás? Como é que ele sabe a hora de voltar para trás? Boa pergunta. Eu entendo, eu vou deduzir, eu não tenho essa resposta direta para você. Inclusive, eu vou estudar ela, depois vou passar para o Eurípides, e o Eurípides dá um jeito de comunicar isso com vocês depois aqui, passando o recado. Mas vamos lá, nós nunca estamos sozinhos, certo? Então a gente tem um guardião espiritual, a gente tem noções de guarda, certo? Então, a partir do momento, né, que a gente, de alguma forma, cumpriu o que a gente tinha que cumprir, a gente tem alguém para ajudar a retornar. Agora a gente pode retornar, às vezes, às pressas, de um jeito meio atabalhoado, sim, porque às vezes a gente, nesse desdobramento, a gente vai para lugares pesados, lugares muito densos, lugares difíceis, né? Dependendo de como a gente dorme, os nossos pensamentos podem estar vinculados a energias muito difíceis. Raiva, revolta, vingança, suicídio, perseguição. Né? Então a gente precisa entender que esse desdobramento não é um conto de fadas, é a continuidade da vida, exatamente como ela é aqui. É como se a Terra fosse uma cópia imperfeita do plano espiritual. Se a gente dorme conectado com aquela raiva, não, porque aquele ex meu fez isso, fez aquilo, que ele vai ver, eu vou até o fim do mundo, mas eu vou achar ele e ele vai pagar por isso. E de fato, às vezes a gente até desdobra e encontra ele, né? E aí a gente vai para lugares difíceis. E a gente fica afim de espíritos que estão em zonas difíceis. Quando o pensamento, né? A consciência. Exatamente. Então, no final da minha fala hoje, eu vou gastar um tempo conversando com vocês e construindo com vocês formas da gente cuidar desse sono e, consequentemente, desse sonho, certo? Então, vamos voltar. Vocês falaram que quando a gente desdobra, a gente faz várias coisas. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai passear, encontrar os entes queridos, né? Eles falaram várias coisas. Mas é simples assim, eu quero ir lá ver o fulano e eu vou lá ver o fulano? Não, é difícil, né? Difícil. Eu, por exemplo, muitas vezes quando eu ia dormir, né? Eu e minha irmã, a gente perdeu os meus pais tem pouco tempo. A gente perdeu a minha mãe e um ano depois a gente perdeu o meu pai. E aí a gente é espírita, a gente sempre fala, nossa, mas queria tanto, né, encontrar, e às vezes encontra mesmo, que a gente sonha, mas a gente tem flashes dessa vivência. É isso que eu queria falar para vocês. Eu vou usar algumas metáforas aqui, se vocês me permitirem, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né, porque parece que a nossa condição intelectual não dá conta disso. Na minha época, eu tenho 36 anos, gente, na minha época, a gente tinha máquinas fotográficas analógicas, aquelas máquinas fotográficas de poses, né? Você comprava lá um filme de 12 poses, 24 poses, 36 poses, lembra? Eu tenho a minha guardada até hoje. Pois é, eu acho que só os jovens ali que não viveram isso, o resto todo mundo sabe o que é essa máquina lá analógica. Pois é, e às vezes a gente viajava, ou tinha um aniversário, a gente não conseguia registrar tudo, não era? A gente ficava brigando pelas fotos. Mas só tem 2 fotos agora, só tem 5 fotos agora. E a gente tentava capturar os momentos mais relevantes daquela cena, né? O aniversário, a viagem. Então vamos tentar comparar esse registro fotográfico da máquina analógica com esse processo de desdobramento. Por quê? A gente concorda aqui, né, que o sonho ele é um fenômeno espiritual de desdobramento e que a gente vai para vários lugares. E aqui, eu vou até pedir
aqui tem a sensação de que quando acorda do sonho, não lembra quase nada? Quantos de vocês aqui acham que não sonha todo dia? Pois é, mas a gente sonha todo dia. E aí, às vezes eu falo assim, sonha só à noite? Não, a gente sonha em qualquer horário. Às vezes você deita ali, tira um cochilinho, naquele cochilinho de minutos você já tem seu processo de desdobramento e aí você sonha, né? Ou seja, a gente sonha não é só à noite, a gente sonha em qualquer momento que o nosso corpo está entorpecido, que o nosso corpo tem essa possibilidade do espírito desligar-se parcialmente dessa matéria. Ok, vamos voltar para essa imagem fotográfica que eu estou tentando falar para vocês. Então, na máquina analógica são poucas poses, na máquina digital são várias. A ponto da gente conseguir contar a história com as fotos, porque elas vão tendo sequência. Analógica não, são pequenos fragmentos. Por que então, uma pergunta que acho que vocês já devem ter se feito, por que será que quando a gente acorda a gente lembra muito pouco das coisas? A gente se lembra muito pouco, em primeiro lugar, porque quem vai lembrar a memória daquela vivência de desdobramento é o corpo físico, certo? E o que acontece? A colega que está fechando o olhinho assim, nossa, não estou entendendo, eu vou melhorar a explicação, já você vai entender. Então pensa aqui comigo, ó, o seu espírito, ele tem mais capacidades do que seu corpo físico. Mais capacidades intelectuais, mais capacidades de manejo de energia, né? Mais liberdade, e o seu corpo físico não. Então, quem viveu a experiência de desdobramento? Conta pra mim, foi o espírito ou foi o corpo? Espírito. Foi o espírito, beleza? Se foi o espírito, ele realmente tem essa liberdade que vocês me falaram. Ele vai trabalhar, ele vai passear, encontrar os entes queridos, ele tem o sonho de conhecer um lugar, ele pode ir para esse lugar que ele tanto quer conhecer, ele volta no passado, ele vive o presente, até tem intuições sobre esse futuro. Sim, o nosso espírito, ele tem uma capacidade de presente, passado e futuro. Aqui, como a gente vive essa sociedade moderna, pós-moderna, a gente mal vive o presente, porque a gente está sempre lá no futuro, né? Ai meu Deus, que amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, não aguento mais. Ansioso, né? A gente vai ficando ansioso, certo? E esse espírito, ele consegue, né? Como ele tem uma maior capacidade intuitiva, ele consegue até prever coisas do futuro. Porque ele consegue ver quais as energias que estão ali naquele momento de vida dele. Para o espírito, gente, é uma sequência lógica. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um problema no joelho, por exemplo. Eu sei que eu não posso estar fazendo extrapolia desse joelho. Se eu correr, né? Eu corria, inclusive. Se eu ficar correndo, eu vou estragar meu joelho. Meu joelho vai ficar pior, porque daqui a pouco eu estou tendo que tomar anti-inflamatório e tomar injeção. Não é isso? Não é uma consequência? Então, o espírito ele também tem essa noção de causa e consequência. Ele consegue prever o futuro, certo? Porque ele está mais livre. Ele tem mais capacidades intelectuais, tá? Que nós aqui só na matéria. Aí beleza. Só que a gente volta para esse corpo, acorda, né? Às vezes até abruptamente. A gente acorda, como quem viveu foi o espírito e quem recorda é o corpo está limitado. Né? Então o nosso corpo físico ele tem uma matéria densa. Uma matéria que nos impede, por exemplo, de fixar todas as memórias que a gente deseja fixar. Olha a psicologia ajudando o espiritismo e vice-versa. Então a gente não consegue fixar as memórias que a gente viveu no desdobramento. A gente tem flashes disso. Às vezes, dias depois, momentos depois, a gente fala, mas eu sonhei isso. Quantos de vocês viveu uma experiência, aí de repente, nossa, mas eu sonhei isso em tal dia. Ver uma pessoa do sonho, e passa uns anos, você está em outra cidade e vê aquela pessoa. E vê a mesma pessoa, né? Essa pessoa que você viu no sonho. Por quê?
parte dessa memória que vai ficar fixada na matéria, mas ela não consegue fixar todas as informações que foram vividas em sonho, certo? Até porque as ferramentas que o espírito utiliza para enxergar e viver essa experiência não é a mesma do corpo físico. A gente precisa de óculos. Olha o quanto que nós somos dependentes da matéria, a gente usa óculos. Óculos é uma ferramenta básica. Eu, por exemplo, tenho quase 5 graus de miopia. Eu não conseguiria trabalhar aqui com vocês hoje se eu não estivesse usando esse óculos. Então, quando que o espírito volta para a matéria, a gente está em estado de vigília, ou seja, nós estamos acordados, as ferramentas que nós utilizamos para enxergar são as ferramentas da matéria. E as ferramentas do espírito, né, em desdobramento, são ferramentas muito melhores. Então, significa que o corpo lembra fragmentos e flashes desse desdobramento, certo? Ah, mas e aí? Ah, como assim? A gente vai perder as coisas? A gente não vai fixar nada? Porque vocês devem estar falando, nossa, então que perda de tempo, hein? Que a gente sonha tanta coisa, está trabalhando, está estudando, a gente acorda e não lembra nada. Custa lembrar uma fala, uma frase. De perder o tempo? Não. O que acontece? Nós não temos aí no nosso espírito registrado experiências de encarnações anteriores? A gente perdeu o nosso tempo? Não. Está registrado aí. Então, da mesma forma, quando a gente está em desdobramento, tendo acesso, né, mais fácil, uma matéria mais livre, mais leve, menos densa, a gente consegue acessar essas experiências. Então, elas estão lá registradas. As mais importantes, as mais significativas estão registradas lá. Elas foram fixadas. O livro que a gente lê, o desdobramento, a palestra que a gente foi assistir, o trabalho que a gente desenvolveu, certo? Então, eu já ouvi falar que quando a gente lembra em desdobramento e for voltar, nem tudo é permitido a gente recordar. Boa colocação. Como é que é seu nome? Beth, a Beth falou uma coisa importante que eu ia chegar aí. Da mesma forma que a psicologia fala que a gente não pode se lembrar de tudo que a gente sonha, que é perigoso, porque são memórias que evolutivamente a gente precisa jogar para debaixo do tapete mesmo, senão vai provocar uma série de situações difíceis, vivências aversivas. Sim, a gente não pode lembrar de tudo. Imagina que você desdobrou e encontrou uma pessoa que você fez muito mal para ela. Você vai acordar no dia seguinte com culpa, você vai acordar muito deprimido, você vai acordar acreditando que você é a pior das pessoas, e isso vai te desconectar com o que é mais importante. O que é mais importante? O nosso processo de desenvolvimento, a nossa melhoria. Talvez ela nem acredite nela. Será que um dia mesmo eu vou conseguir evoluir? Porque se eu fiz tal coisa, muito provavelmente eu vou fazer de novo, né? Mas aí vamos lá, vamos caminhando aqui um pouco mais. Lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 400 e 412, está a maior parte das perguntas que a gente está conversando aqui, porque são as curiosidades mais comuns, né? Só para concluir esse raciocínio, então significa que quando a gente dorme e a gente sonha, a gente está saindo da prisão. O nosso corpo é como se fosse um presídio. Ele nos limita e muito. Limita a nossa convivência com os nossos entes queridos, limita a nossa capacidade intelectual, limita a nossa capacidade moral, limita tanta coisa. Então, os sonhos é um momento de emancipação. Por isso que a gente teve ali 2, 3 minutos de sono, a gente pode já, né, desdobrar e sonhar. Porque o que esse espírito quer? Liberdade. Independente do nível de evolução do espírito, ele quer liberdade. Então, eu queria falar um pouco agora sobre a importância da gente entender para onde a gente vai quando a gente desdobra. Primeira coisa, a gente vai às vezes para lugares que a gente está energeticamente conectado no momento que a gente vai dormir, tá?
Então, por exemplo, se a gente passou um dia produzindo sentimentos negativos, pensamentos negativos, a gente vai se conectar com o quê? Com energias do plano espiritual também, tal qual a gente se conectou aqui, certo? Então, é desejável que a gente... Semelhante atrai semelhante. Então a gente vai, a questão da energia, igual quando a gente desencarna. O cordão de prata só rompe quando a gente desencarna. E ainda assim a gente vai para lugares que a gente está conectado, né? Viver com pessoas que a gente está conectado. É certo que a gente tem as interferências, né, dos nossos anjos da guarda e de toda a equipe espiritual que vão, senão as coisas seriam muito mais difíceis de viver, mas a gente tem essa sintonia. Bom, mas se a gente vai dormir, né, sintonizado com coisas produtivas, por exemplo, agradecendo a Deus, né, pelo dia vivido, pela saúde, né, tem coisas que a gente passa tão desapercebido. Estava falando com o Eurípides na hora que eu cheguei, né, que eu estou com algumas questões de saúde, às vezes algumas questões que surgem na nossa vida justamente para ensinar a gente a se conectar com o essencial. Então, se a gente dorme e agradece a Deus pela vida, pela saúde, pelo teto, pelo pão de cada dia, pelo apoio da nossa família, a gente vai, então, nos conectar com energias vinculadas à gratidão, ao amor. Então, é um momento que às vezes a gente tem para encontrar um ente querido, às vezes é um momento que a gente tem para continuar estudando, né? Hoje a gente está estudando aqui, seria um momento para a gente continuar estudando, trabalhando no plano espiritual. Se o espírito não descansa, a gente pode continuar trabalhando, né? Nas casas espíritas a gente faz as nossas ações assistenciais, a gente também pode e deve fazer ações assistenciais quando a gente desdobra. Então, por exemplo, um exercício que eu tenho feito, né, é pedir o meu anjo da guarda, então é uma coisa que vocês também podem fazer, pedir o meu anjo da guarda para estar mais perto de mim no meu desdobramento, para que ele me ajude a chegar em lugares mais adequados, lugares que eu possa contribuir, lugares onde eu possa ficar mais protegida, mais tranquila. Eu sempre peço a ajuda dele, né? Lembra que o anjo da guarda, gente, não é aquele guarda que fica lá assim, ó, parecendo uma estátua, olhando você 24 horas por dia, não. Ele tem várias coisas para fazer, pelo amor de Deus. Por isso que é importante, né, as orações no ar do lar. Sim, exatamente. Então, se eu me conecto com ele, peço ajuda, eu estou intencionalmente já me conectando com. Quero trabalhar no meu desdobramento, quero fazer um tratamento no meu joelho, no meu desdobramento, quero estudar no meu desdobramento, quero ir lá para a casa tal, no meu desdobramento, ajudar a fazer tal coisa, né? Então, e aí, tem coisas básicas que a psicologia apoia no espiritismo e vice-versa, que é, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente tem que se organizar para dormir. Sabe o que acontece na maior parte das vezes? A gente simplesmente fica lá pendurado no telefone vários minutos e joga o telefone de lado e vira o canto e vai dormir como se fosse uma pedra. Mas não é assim, a gente precisa se preparar para dormir, né? Que jeito? Então a gente faz um ritual para dormir. O que é que eu deveria fazer para me deixar mais tranquila? Uma palestra. Eu posso ouvir uma palestra antes de dormir, né? Mas eu posso também tomar uma água, ir ao banheiro, fazer uma oração. Por quê? Não só do ponto de vista espiritual, do ponto de vista neurológico, o nosso cérebro começa a aprender que é esse ritual que eu vou fazer sempre que eu for dormir. Então eu começo a ficar condicionada. Na psicologia isso tem nome, chama higiene do sono. Corta celular na hora de dormir. Nada de ficar agitado, nada de tomar coisas, por exemplo, que vão excitar o seu sistema nervoso central. Café, Coca-Cola, chocolate. A gente vai criar uma rotina para descansar o corpo. Outra coisa que tem a ver com o espiritismo e a psicologia. Estratégias de meditação e relaxamento, né? Então, por exemplo, tem uma estratégia assim que todos vocês conseguem fazer na hora de dormir, que é fecha os olhos, né? Por que fecha os olhos? Para a gente se manter mais concentrado na experiência física e menos concentrado no raciocínio, nos problemas, nas dificuldades da vida. Fecha o olho, inspira pelo nariz,
Inspira e solta pela boca, lentamente. Quando eu estou inspirando lentamente pelo nariz e expirando lentamente pela boca, o que eu estou fazendo? Desacelerando. O coração desacelera, né? O nosso corpo relaxa. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar um áudio de meditação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de natureza. E a coisa que eu mais gosto no mundo é água. Água da chuva, água da praia, água da cachoeira, do rio. Isso é extremamente confortante. Eu ainda não entendi por quê, mas é extremamente confortante para mim. Vocês podem encontrar que tipo de áudio que te conforta. E ali você fica concentrado só naquele áudio. Isso está te conectando com o que tem de mais básico no universo, que é a natureza. Então, eu estou dando aqui algumas orientações, porque a gente está caminhando para o final, no sentido assim, de como que a gente aproveita então os sonhos e como que a gente cuida. A gente cuida evitando as coisas que eu pedi para evitar. E aí a gente potencializa, a gente aproveita mais o sonho quando a gente intui para aquilo que a gente deseja. Por exemplo, eu vim aqui hoje, eu pedi ajuda para conversar com vocês. Então a gente vai dormir, a gente pode pedir as ajudas que a gente deseja, né? Tentem transformar os pensamentos negativos antes de dormir em pensamento positivo. Não vai dar certo tal coisa. Vai sim. Eu vou conseguir. Eu vou dormir, vou acordar com essa ideia e vou resolver esse problema. Pode falar. Quando a gente tem um sonho recorrente, você tem algum sentido no espiritismo, no psicologia? Sim, né? Porque também não tem uma resposta única. Os sonhos repetitivos podem ser informações que você ainda precisa lidar. Perdão que você precisa oferecer, né, para o outro. Perdão que você precisa oferecer para você mesmo. Ou então uma aprendizagem que já era para você ter tido e aí você não teve. Você viu acontecer, mas você não tomou como aprendizagem. O que é isso, né? A gente bate a cabeça na parede várias vezes, mas a gente às vezes não aprende. Então não tem uma única explicativa para isso que você está falando, tem várias. Inclusive, esse sonho vem para me mostrar algo que eu preciso aprender, certo? Pessoal, a gente tem horário para terminar. Eu estou olhando ali no relógio, já deu 8h45 pontualmente, não é isso? Não precisa ser pontualmente, não. Não, pode concluir sem pressa, então? Então vamos lá. Então o que eu gostaria, né, de pedir para vocês, né? Que a gente faça as práticas de higiene do sono. Que nós nos preparemos para o sono, assim como a gente se prepara para ir para uma entrevista de emprego. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que ter cabelo mais bonito, você põe uma roupa bonita, você passa o perfume, não é? Então, para o sono, vamos nos preparar para isso. Vamos desacelerar. No meu caso, eu gosto de tomar um banho morno. Eu gosto de colocar, às vezes, uma musiquinha lá para relaxar se eu estiver muito agitada. Fazer uma oração, né? Pedir ajudas para as coisas que você está precisando resolver. Agradecer por tudo que você tem. Faz uma diferença muito grande. Faz. Quanto mais a gente instila, quanto mais a gente produz pensamentos positivos durante o dia, e principalmente antes de dormir, a gente tem uma chance aumentada de ter um desdobramento produtivo. E eu não estou falando aqui que a gente vai virar Buda, porque ninguém aqui é Buda, tanto que a gente está encarnado aqui, né? A gente tem muitas dificuldades, assim, dificuldades bastante graves. Mas eu costumo dizer o seguinte, até porque eu acho que isso veio na minha vida depois que eu perdi os meus pais. Eu costumo dizer assim, que eu preciso aceitar a minha dificuldade, aceitar as coisas que eu não dou conta e aceitar mesmo. Porque às vezes a gente é muito duro, muito exigente. Então a gente aceita aquilo que a gente não dá conta, dizendo assim, eu não consigo agora, eu me perdoo por isso, eu não consigo, eu errei. Mas todos os dias eu quero me tornar uma pessoa muito melhor do que a que eu era ontem. Tem que acreditar, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Quanto mais a gente aceita, mais fácil é da gente resolver esse problema que a gente quer resolver. Então, assim, vamos tentar pensar que esses exercícios que a gente está combinando aqui de fazer, até em grupo, espero que todos nós consigamos melhorar, até eu, inclusive, que seja mesmo uma intenção. Às vezes, hoje, na hora que você for deitar, o máximo que você vai conseguir fazer é inspirar lentamente pelo nariz e expirar pela boca. A gente faz assim 2, 3 minutos e já vai vir no sono. 2, 3 minutos vocês vão perceber que o sono vai vir. Eu dormi, a gente ensinou a fazer isso aí. Não é? Agora, se a gente fazer assim, ó, não dói. Você não vai dormir. Você vai ter uma crise de pânico, uma
crise de ansiedade provocada por uma dificuldade de manejar a sua respiração. Então, assim, vamos tentar. É um exercício. A criança que está aprendendo a andar de bicicleta, ela só aprende se ela tentar. Então, vamos tentar para a gente chegar lá. E estava falando para vocês, né, para a gente transformar esses pensamentos negativos que às vezes nos tomam no final do dia, porque a gente vive às vezes coisas muito difíceis, aí no final do dia você fica, meu Deus, será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir resolver esse problema? Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta? E aí você fica ali, com um pensamento negativo. E todos nós sabemos que pensamento negativo é energia. Então, se a gente ficar emanando energias negativas, para onde que a gente vai se atrair? Para lugares com energia negativa. Eu não conseguia concentrar, eu tentei desviar o pensamento, e eu tentava até às vezes buscar um orar, mas sabe quando você não consegue nem orar, não consegue nem pedir nada, nem assim, você agitado, eu dormi, já era mais ou menos mais de quase mais. Sabe o que funcionaria? O exercício de respiração, porque ele é corporal. Você estava dominada. Você estava dominada pela produção do pensamento. Era mais de uma hora. Eu até levantei, fui no banheiro, fui lá de uma água, mas assim, sabe você não consegue desligar, aí eu pensava assim, gente, pelo amor de Deus, nossa, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, né? Aquela coisa que a gente fica, né? Aquela coisa assim, gente, e assim, você falando, eu lembro do negócio. Como é que é seu nome? Rosana. Rosana, para cada pensamento negativo nosso, a gente vai tentar produzir pelo menos um positivo. Tá? Se a gente conseguir mais de um positivo para cada negativo, ele vai ficando pequenininho, até ele não existir mais. Ou às vezes ele ainda vai existir, mas ele vai ser tão pequeno, que você vai conseguir se conectar com as coisas que são necessárias. E aí, para finalizar, eu gostaria, né, que a gente fizesse o exercício de utilizar os sonhos também para melhorar a nossa intuição. Tá? Se a gente, às vezes, faz um exercício de tentar entender esse sonho, né? Às vezes a gente pede ajuda com a espiritualidade, fala, o que esse sonho que tanto se repete na minha vida está querendo dizer? E aí, alguns pensamentos vão começar a vir, e você tem que aceitar que você tem a condição da intuição. Então, o que eu quero dizer? Que no fundo você sabe por que esse sonho está vindo em você, só que você não aceita. A intuição, gente, ela não é uma característica de bons médicos, é uma característica de todos nós temos intuição. E se a gente usar o sonho para melhorar a intuição, significa que a gente vai ficar muito mais esperto. O que a minha intuição está me dizendo sobre tal problema? O que a minha intuição está me dizendo sobre essa pessoa? Como é que eu vou resolver isso aqui com essa pessoa? Então, assim, que a gente possa pedir mais apoio para entender esses sonhos e tentar fazer um exercício de entender os sonhos, certo? Pessoal, vou encerrar aqui, né? A gente avançou ainda mais 5 minutos. De novo, agradecendo a oportunidade de aprender com vocês, me colocando à disposição se precisar de alguma coisa, tá? Boa noite para todo mundo, bom tratamento a todos. Obrigado a você. Como é que encerra aqui, por favor? Obrigado. Bom, eu acho que vamos ter que dar uma oportunidade, né? Esse assunto. Então, vamos marcar para. Bom, gente, é isso aí, né?